Fala galera, beleza? Meu nome é Levi, sou especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, produtor dos e-books da Direito Simples, né? Tô ficando cego com essa luz no meu olho, espero que eu esteja olhando pra câmera pro lugar certo, mas eu só vou descobrir isso na hora que eu for editar o vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o princípio da anterioridade. Primeiro, o que é o princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade é o princípio que estabelece um lapso temporal entre a publicação de uma lei que institui ou majora tributos e a produção dos seus efeitos. Observe que é só da lei que institui ou majora tributos. Se nós estivermos falando sobre redução de tributo e se nós estivermos falando sobre extinção de tributo, a lei se aplica imediatamente. O objetivo do princípio é permitir que o contribuinte se prepare para os novos moldes de tributação. Levi, qual é esse lapso temporal que a lei estabelece? Vamos lá. Primeiro nós vamos começar com a anterioridade anual, porque ela foi a primeira a surgir. A anterioridade anual estabelece que uma lei que institui ou majora um tributo em um determinado exercício financeiro, e nós sabemos que exercício financeiro no Brasil corresponde ao calendário civil, então uma lei que institui ou majora tributos no ano de 2020, por exemplo, ela só vai produzir efeitos no ano de 2021. Porém, percebendo que isso não estava sendo suficiente, surgiu aí a anterioridade nonagesimal. E por que não estava sendo suficiente? Veja bem, chegava em dezembro, o Legislativo simplesmente começava a publicar novas leis tributárias. Publicou em dezembro? Pode ser 31 de dezembro. Em 1º de janeiro, a lei já está valendo, produzindo efeitos e os novos moldes tributários já precisam ser observados. O princípio não adiantou de nada. Teve aí uma cobrança tributária, um novo molde de cobrança tributária de um dia para o outro. Então, daí surge o princípio da anterioridade nonagesimal, que determina que uma lei publicada que institui ou majora tributos vai ter que observar pelo menos o período de 90 dias para começar a produzir os seus efeitos. Em regra, os tributos são obrigados a observar essas duas anterioridades. Não pode ser cobrado antes de 90 dias e não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, tá? Lembrando que isso só para instituição e majoração. Isso é muito importante, porque você pode ser questionado justamente numa pegadinha quanto à redução, quanto à extinção. Redução e extinção são cobrados imediatamente. Cobrados não, né? Deixados de cobrar ou menos cobrados, não sei. Mas enfim, redução e extinção vão ser aí aplicados imediatamente, tá bom? Mas, como toda regra, há exceções. E quais são as exceções ao princípio da anterioridade? Primeiro nós vamos ver as exceções ao princípio da anterioridade anual, que são o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em razão de calamidade pública ou de guerra externa, imposto sobre produção industrial, sobre produtos industrializados, e a CID e ICMS combustíveis e também as contribuições sociais. As exceções ao imposto... Meu Deus, eu tô realmente ficando cego essa luz. As exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Também imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade pública e guerra externa. Agora tem de novidade o imposto de renda e as alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Você vai ver ali que a maioria dos tributos eles têm um motivo de existir, né? Essa exceção ela tem um motivo de ser, um motivo de existir, tributos para regular o mercado. Nós sabemos que o mercado ele tem uma característica de dinamicidade, ele é dinâmico, diferente, né, da característica do Estado aí, que é essencialmente burocrático. Se a tributação tiver que respeitar o princípio da anterioridade nesses casos, ela vai acabar perdendo o seu efeito mesmo de regulamentação do mercado. Ok? Mas, Levi, você falou sobre muitas exceções, eu não gravei nada, mas calma que eu vou te ajudar. Agora, logo a seguir, eu vou colocar uma tela, tá? E vou te dar um tempo para tirar um print. O que é essa tela? É a tela com as exceções? Mais ou menos. Essa tela vai te mostrar quais são os tributos que podem ser cobrados imediatamente, quais são os tributos que podem ser cobrados após 90 dias e quais são os tributos que só podem ser cobrados no exercício financeiro, no próximo exercício financeiro. Então, imagem na tela. Beleza?
Tirou seu print, qualquer coisa, volta lá, dá um pause, tira o seu print e guarda essa imagem com você, porque na hora de uma prova, não é para você colar, mas para você olhar antes da prova, ok? Vai te ajudar bastante. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Em breve voltamos com mais conteúdos. Se você gostou, marca alguém, compartilha, dá like, dá essa moral pra gente continuar aí o nosso trabalho. Grande abraço, tchau, tchau.